Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos vocês estejam bem. Na semana passada nós não tivemos nosso encontro, mas hoje a gente retorna com o tema Fé, Intimidade e Oração. E a gente tem falado sobre tecer a vida com fé e sabedoria. Um dos temas da escola, o último tema da escola dominical, na verdade. E a gente sabe que não existe vida cristã sem oração. Mas a pergunta que fica já para a nossa reflexão, o que é oração e o que não é oração? Será que a gente consegue entender o que é viver um relacionamento de intimidade com Deus? Será que nós entendemos que não é algo automático, não é algo instantâneo, mas é uma construção diária baseada em fé e confiança? Mas o mais importante, será que para além do nosso plano de conhecimento, a gente consegue levar isso que nós estamos cansados de falar, de ouvir, e talvez você até saiba de tudo que eu acabei de te perguntar agora, para a nossa vida, na prática, na ação? Nosso texto que nós vamos usar hoje é Mateus Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 8. E enquanto você vai abrindo, eu quero deixar mais uma pergunta para a gente já ir refletindo. Qual é o maior desafio para viver uma vida de oração nos dias de hoje? Conseguimos identificar os barulhos que atrapalham o silêncio da comunhão com Deus? Fica com essas duas perguntas na sua mente aí. Bom, Mateus 6, 5 ao 8, um texto muito conhecido de todos nós, diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Isso aqui nós sabemos é Jesus falando. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não seja como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. E aí, depois desses versículos, a gente sabe que vem o que a gente chama de oração do Pai Nosso, que seria o nosso modelo de oração. Bom, a gente leu aqui o que a gente conhece como sermão, parte do Sermão do Monte. A gente sabe que dos capítulos 5 ao 7 de Mateus é conhecido como Sermão do Monte, um discurso que Jesus vai trazer aí. E dentro desse discurso, Jesus vai apresentar a justiça de Deus. E, no caso, a justiça do reino. E essa parte que nós lemos aqui de Mateus 6, mais especificamente do 1 ao 18, vai trazer o que a gente chama de bloco literário, que trabalha justamente esse viver justamente uma vida que agrada a Deus. E nesse bloco de Mateus 6, do 1 ao 18, ele vai apresentar para a gente aí três atos centrais que a gente pode falar que são atos de piedade judaica, que no caso seria dar esmola, oração e jejum. E a gente vê que são através desses atos que o povo tenta cumprir a justiça exigida por Deus. E aí a gente vai ver Jesus trazendo algumas advertências, né? Ele não quer dizer que a justiça como é que eu vou colocar? Que esta justiça não possui nenhum valor. O que Jesus vai trazer dentro desse texto que nós lemos são algumas advertências para os dois possíveis erros que podem acontecer. E o primeiro erro que a gente vê aqui, inclusive, é como Jesus começa: não seja como os hipócritas, seria uma imitação, por assim dizer, daqueles que oravam nas sinagogas.
Jesus, no texto que a gente lê, vai falar que para nós não sermos hipócritas, e aí vamos lembrar, hipócrita tem a ver com o teatro grego, onde eles usavam máscara e faziam ali o papel de um ator, ou seja, estava encenando algo que não era verdade na vida deles. Hipócrita vem desse termo. E também não fazer orações repetidas. Então, na verdade, Jesus está trazendo uma exortação para dois possíveis erros quando a gente vai orar ou quando os discípulos e as discípulas iriam estar orando. A primeira era não imitar aquelas pessoas nas sinagogas que queriam uma aprovação pública, né? Elas oravam de pé nas esquinas, nas sinagogas, porque elas queriam ser elogiadas. E o segundo possível erro seria orar como os pagãos, que seria aí um erro relativo à teologia da oração, onde as pessoas elas achavam que por ficar repetindo várias vezes ali aquele pedido, Deus estaria ouvindo as suas orações. E Jesus ele vem trazer uma exortação, ele vem advertir que nós, e no caso os discípulos que estavam ali naquele momento com ele, não estivesse cometendo esses dois erros. Bom, é interessante porque na tradição judaica havia alguns costumes com relação à oração, como por exemplo ter horários determinados para fazer oração. Inclusive a gente vai ver, né, lá Daniel orava 3 vezes no dia, e a gente vai ver algumas passagens falando, né, sobre a questão desse horário da oração. Mas não apenas isso, eles tinham algumas orações decoradas para cada situação da vida. E Jesus, quando ele introduz esse ensinamento, essa exortação, o que Jesus ele quer trazer para nós é uma não formalidade. Porque em relacionamento de intimidade não há formalidades. Não é perder reverência, mas é sair daquele formalismo, daquele ritual que os fariseus viviam e que não se traduzia num relacionamento sincero e verdadeiro com Deus. Continuando a nossa leitura, especificamente aqui no versículo 6, a gente vê Jesus dando uma instrução que era para que nós entrássemos no nosso quarto, fechássemos a nossa porta, orasse em secreto a Deus e que Deus em secreto, né, quando nos visse, Ele nos daria a nossa recompensa. Aqui é importante fazer uma observação, porque esse quarto que Jesus ele vai citar aqui não é um quarto de dormir igual a gente conhece hoje. Esse quarto que Jesus se refere nesse texto era um quarto onde geralmente se guardava suprimentos ou algo de muito valor. Era o único recinto na casa que tinha chave que podia ser trancado. E esse recinto ele não tinha janela. Então está realmente trazendo aí um significado de intimidade, de algo íntimo, que na verdade não era qualquer pessoa que entrava ou podia olhar para dentro daquele lugar. Então a gente vê que, além da importância da intimidade, quando Jesus fala dessa questão de entrar no quarto, fechar a porta e orar em secreto, Jesus ele vai fazer um contraponto aí com a oração dos fariseus. E adverte que a gente não pode cair na tentação de nos querer nos colocar num patamar superior, que é o que eles faziam. A gente não pode achar que a oração é uma competição. A competição, uma ostentação espiritual de quem é mais crente. Isso não é oração. E a gente precisa tomar muito cuidado com as orações públicas em comunidade, que nós vamos ver que não é sem valor. Jesus, ao falar dessa questão do secreto, ele está falando do desejo, do relacionamento, de intimidade que Deus anseia ter conosco. Mas ele não retira de pauta a oração pública, a oração feita em comunidade. O que Jesus adverte é justamente por essa questão da oração em comunidade não virar uma competição por aquelas pessoas que são mais eloquentes. Até porque isso traz um problema muito grande. A gente, quando a gente vai orar em comunidade, precisa realmente ser uma oração sincera
E você, quando vai conversar com seu pai, você não usa de formalismo, você não usa de um discurso eloquente. Quando você vai conversar com seu pai ou com qualquer outra pessoa que você tem intimidade, você faz uma conversa sincera, porque oração é um diálogo. A oração é conversar com o pai. E a gente precisa ter cuidado, porque a gente foi ensinado por muito tempo a começar a oração como soberano Deus e eterno Pai. Não que Deus não seja soberano, não que Ele não seja eterno Pai. Mas Jesus ensina a falar Pai Nosso. Jesus, ele traz um nível de intimidade muito maior. E às vezes essa tendência por ensino, e até mesmo pelas versões bíblicas mais antigas que nós temos, tão formal, com umas palavras tão formais, pode acabar afastando ou inibindo as nossas crianças a estar orando, aos nossos adolescentes, aos novos convertidos, que muitas vezes ficam com vergonha de orar, porque muitas vezes não tem esse vocabulário todo formal. E Jesus vem dizer que é justamente o contrário, não tem que ter nada de formalismo. O Pai quer intimidade. O Pai, a Bíblia, a gente gosta tanto de declarar que o nosso nome está escrito na palma da mão de Deus, que Deus sabe até quantos fios de cabelo nós temos. E na hora da oração a gente quer chegar com um formalismo que não traduz relacionamento e intimidade. Então Jesus, quando ele traz essa questão do quarto, ele vem falar de intimidade, ele vem fazer um contraponto àquela exposição desnecessária dos fariseus, e ele vem trazer uma advertência para que a gente não deixe a soberba entrar, talvez porque a gente está mais tempo na igreja e fala umas palavras mais bonitas e temos um discurso mais eloquente, fazer com que a gente se ache... E pastor Michael Duque Estrada, ele tem um livro que eu já citei aqui outras vezes, chama Cultura de Oração. Ele fala que o quarto é a disciplina e o secreto é o acessar o coração de Deus. E que nem sempre disciplina significa acessar o coração de Deus. A gente vai se aprofundar um pouco mais nisso daqui daqui a pouco. E a disciplina é justamente essa intenção de parar tudo e ter esse momento com Deus. É claro que a gente fala em todo momento com Deus, a gente pode orar lavando a roupa, varrendo a casa, fazendo a comida, no seu trabalho, no seu ofício, mas essa questão de entrar no quarto e fechar a porta vem mostrar a necessidade que nós temos de parar tudo, um momento no nosso dia, ter essa disciplina de entrar no quarto, que não é necessariamente o quarto, pode ser o banheiro, é o lugar que você vai ter privacidade, você vai ter o seu momento a sós com Deus, sem distração, sem pessoa te chamando, com o celular no modo avião, desligado, mas é o momento que você vai parar tudo, você vai desligar a sua mente, aquietar a sua alma e vai acessar o coração de Deus. E amados, ele fala algo muito importante no livro e que é verdade. Nem sempre a disciplina significa que você vai conseguir acessar o coração de Deus. Porque você pode ter a disciplina de entrar no seu lugar, onde ninguém vai te perturbar, e ainda assim se perder em várias distrações. E ainda assim se perder no monólogo, onde só você fala, mas não para escutar o Pai. Continuando aqui. Deus quer um tempo exclusivo e pessoal, pois tem prazer em nos abençoar. É um Pai de amor disposto a nos ouvir. O conteúdo das orações precisa ser repleto de sinceridade. Esse é o caminho da intimidade, da dependência, um trilhar de confiança. Deus busca em nós relacionamento e quer encontrar sinceridade no nosso coração em direção ao dele. A gente pode ver isso em Salmo 51:17. E esse relacionamento se constrói na intimidade. E aí eu volto de novo. Não, Jesus não está retirando o valor da oração pública em comunidade. Ao contrário, nós temos esse momento. Mas esse momento não é para se mostrar um mais espiritual que o outro. É um momento, primeiro, para exaltar Deus e para fortalecer a nossa fé mutuamente.
né, para nós estarmos fortalecendo a fé um dos outros, não para a gente se parecer mais crente, mais espiritual que o outro. Aqui a nossa revista ela traz uma observação também interessante no verso 6, que ele diz: mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. A nossa revista ela traz uma observação interessante, né, segundo essa perspectiva de Mateus, a respeito da questão que a oração não é simplesmente o que Deus ouve de nós, mas também o que Ele vê. O que isso quer dizer, gente? Essa dimensão apontada pelo evangelista nos leva a pensar que a motivação da oração é tão ou mais importante quanto o conteúdo. Então, o que te motiva a estar falando aquilo com Deus? E aí, eu tenho algo para mim que eu acho muito importante. A gente precisa pedir o Espírito Santo para nos ensinar a orar, porque a Bíblia fala que a gente não sabe como orar. Para nos inspirar o que orar. Para nossa vontade estar alinhada com a vontade do Pai. Por isso, a advertência inicial: não sejam como os hipócritas. Lembra que eu falei que isso está ligado ao teatro grego? Está ligado à atuação do ator? Quantas vezes talvez a gente chega no nosso lugar de oração como atores? Quantas vezes, talvez eu cheguei, eu cheguei, né, tentando parecer que estava tudo bem, naquele formalismo, quando na verdade estava tudo mal, e talvez é momento de você vai se ajoelhar, ou você vai sentar na sua cama, ou você vai sentar na sua cadeirinha, e sua cadeirinha é a cadeirinha do Senhor, e talvez era o momento só de chorar, só de falar realmente, confessar pecado, fraqueza, cansaço, e a gente vem, soberano Deus, eterno Pai, isso e aquilo, ator, atriz, hipócrita, teatro. Eu falei que relacionamento se constrói na intimidade. Nossa revista traz isso, porque ninguém fica no meio da praça fazendo justamente o que eu acabei de falar, confessando fraqueza, pecado, cansaço. Então, mais do que entender que Deus está nos ouvindo, é entender que Deus está nos vendo. Então, mais importante ainda do que o que nós vamos falar, é a motivação que está nos levando a falar. E, amados, eu venho aprendendo muito sobre oração, nos últimos anos. Há pelo menos uns 6 anos eu comecei a pedir a Deus que eu gostaria de ser uma mulher de oração. E na época eu não tinha ideia do que ser uma pessoa de oração. Porque na época eu não tinha ideia, na verdade, que oração é relacionamento, é intimidade, é amizade, é estar junto com o Pai. Não tem a ver com o que necessariamente eu preciso, com o milagre, tem a ver que Ele é o meu Pai e eu sou a sua filha. E tem que ter intimidade, não tem relacionamento sem oração. E Deus foi me ensinando muitas coisas, e eu já orei com raiva. Eu já vim orar falando: Deus, eu estou com muita raiva, eu estou com muita raiva. E ao longo dos anos eu agradeço ao Espírito Santo, porque ele foi me ensinando a deixar o formalismo. Não a reverência, mas o formalismo, o ritualismo que a gente muitas vezes infelizmente aprende ouvindo orações públicas. Bom, tem um tópico na nossa revista que chama Sabedoria para a Vida, que vai trazer aí algumas reflexões dentro do texto que nós lemos. Primeiro dele é que a gente pode acabar se sentindo juiz dos fariseus, né? Ah, não ore como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos por todo, e a gente malha os fariseus. Só que a gente tem que ter cuidado para não cair nessa armadilha. Porque a gente quer ser juiz, mas muitas vezes a gente cai nessa armadilha de querer aparecer numa oração pública em comunidade ou de fazer vãs repetições.
E aí você vai falar, não, Aline, mas eu não fico falando Deus cura, Deus cura, Deus cura, Deus cura. Eu não oro assim. Amados, vãs repetições trazendo para o nosso contexto tem muito mais a ver com oração automática do que você ficar ali repetindo 10 vezes a mesma coisa intencionalmente. E Jesus vem trazer então uma exortação para que a gente reveja as nossas orações. Quantas vezes no final do dia você orou, ou eu orei, Deus, obrigado por mais um dia, obrigado por isso, amém. Ou nós acordamos e falamos, Jesus, muito obrigado por mais um dia, amém. Nem deu tempo de Deus falar, nem estava com o pensamento realmente ligado na sala do trono, mas por uma questão de hábito, por ser algo tão automático, aquelas palavras saem, sem motivação, sem conteúdo, sem relacionamento, sem estar realmente ligado, sem consciência da presença do Espírito Santo constantemente na nossa vida, sem consciência que os olhos do Pai estão nos vendo. Então, vã repetições aqui tem muito mais a ver com oração automática. O que a gente precisa se perguntar é se as nossas orações estão sendo sinceras, se nós estamos sendo imaturos, pedindo repetidamente uma determinada coisa, não que a gente não vá perseverar em oração, tá? Mas se a gente não está se comportando de uma maneira imatura, repetindo pedidos e falando, achando que a gente vai ficar pedindo, Deus vai atender. Amado, primeira coisa, é buscar em Deus se aquilo que a gente está pedindo é da vontade dele. Já começa por aí. Aí a gente já começa a ver se nós estamos tendo uma postura imatura ou não. Tá? Bom, caminhando para o final, para muitas pessoas cristãs, servir a Deus pode ser um peso, porque entendem que precisam se esforçar para serem aceitas, isso é farisaísmo, como se a salvação fosse algo que pudesse ser conquistado por nós. Além disso, nos acostumamos, isso é muito sério que eu vou ler agora, a uma imagem distorcida de Deus, um pai punidor. Aprendemos desde muito cedo que se não andarmos na linha, receberemos castigo. Talvez seja esse um dos motivos que nos separam de um relacionamento pleno com o Senhor, pois às vezes nossa motivação para nos relacionar com Deus é mais baseada no medo do que no amor. Primeiro ponto, a salvação não é pelo que eu faço, se eu sou boazinha, porque ninguém é bonzinho. A melhor pessoa do mundo ainda assim é miserável por causa do pecado. A Bíblia diz que todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Todo mundo é mau. E, amado, já falei isso na igreja. A gente pensa que a gente é ruim, a gente é pior. Mas a salvação, segundo a palavra, ela vem mediante a nossa fé. E isso não é nosso, isso é dom, né? Segundo, a salvação não é pelo que a gente faz, tá? Realmente, a salvação ela é mediante a nossa fé. Mas nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Isso está na Bíblia. Segundo, a essência de Deus é amor. João fala, Deus é amor. E porque ele é amor, ele é justiça. Não é que se Deus é amor, mais é justiça. Não tem mais. Não tem mais, não tem porém. Isso dá um sentido negativo na nossa cabeça. Contrário, adversativo. Irmã Maria do português entende melhor disso do que eu. Porque ele é amor, ele é justo. Porque ele é amor. Não são atributos opostos, contrários. E a gente realmente traz, porque a gente escuta uma história de terror de Apocalipse, que para a Igreja de Jesus é história de esperança, vai ser o maior evento da história da humanidade. É de terror para quem não quer se arrepender. Para nós, os que cremos, se somos salvos, é história de esperança. Mas nos contaram uma história de terror sobre a vinda de Jesus. Nos contam histórias de terror quando diz, Deus está vendo, hein? Deus está vendo você falando isso também, tá? Quando a gente vai chamar
a atenção do nosso filho, ao invés de usar a nossa autoridade espiritual, a gente quer jogar na conta de Deus, né? Deus está vendo, Deus vai te castigar. Deus é amor, querido. Ele é justiça. E a lei da semeadura vem para todos nós. E eu não entendo isso como castigo. Bom, continuando aqui, para a gente encerrar, agora voltando para essa prática do quarto, do secreto, a gente sabe que a gente vive num mundo corrido, de avanço tecnológico, como eu citei no início, do imediatismo, onde a gente viu uma mensagem, acho que os outros têm obrigação de nos responder naquele exato momento. E esse tempo é um desafio para que a gente possa viver a quietude. Porque, amado, oração é disciplina espiritual, como jejum é disciplina espiritual, e assim como a solitude é uma disciplina espiritual. E oração e solitude, engraçado, parece algo tão controverso, né? Porque oração é diálogo, solitude tem a ver com ficar quieto, se calar, quietude, sabe? Mas não, uma está complementando a outra. A solitude, ela é um desafio para nós hoje, né? Não é fácil a gente desligar, acalmar a mente, o coração para orar, mas isso é vital. Então você pode orar no seu trabalho, você pode orar dirigindo, você pode orar arrumando a sua casa, mas tem que ter um momento de parar, desligar tudo, acalmar a mente, acalmar o coração. E é só você, o Pai, você, eu, o Pai, eu. Ele anseia. E Jesus nos ensina isso. Porque senão não dá para desenvolver relacionamento. Jesus é o nosso grande exemplo. E essa prática de oração que Jesus nos mostra com a vida dele vai trazer aí um tempo de alegria, de encontro, de ser ouvido, de comunhão e da descoberta de um Pai que anseia estar perto. A Bíblia diz que Deus não é um Deus de longe, né? É um Deus de perto. Para a gente encerrar, se você não tem separado um tempo para estar a sós com o Senhor em oração, comece. É certo que podemos falar com Ele o tempo todo, pois Ele está conosco em todos os lugares. Mas, querido, isso não se compara com o tempo separado no quarto em secreto. Nunca vai se comparar. Porque ali tem distração. Ali tem pessoas que podem te interromper. Ali tem distração de você com você mesmo. Tá? Cultive sua vida devocional separando um tempo diário para orar. Cultive o hábito de anotar seus pedidos de oração. Faça um diário de oração. Eu acho que eu já comentei isso aqui antes. Os motivos de gratidão e aquilo que o Senhor lhe revela nesses momentos devocionais. Isso vai fortalecer sua fé. Lá na frente um dia você vai pegar esse diário de oração, vai lembrar e vai ler aquele pedido e num momento você vai ter recebido a sua resposta, isso vai fortalecer a sua fé, isso fortalece a minha fé. E vai aumentar a sua intimidade com o Pai, que vê em secreto, não só ouve, o Pai vê, e nos recompensa falando conosco e suprindo as nossas necessidades. Existe uma música do Alessandro Vilas-Boas que ele diz assim: já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor que aqui, na mesa do banquete. Isso não necessariamente é só no secreto, ou só na igreja, ou só na Santa Ceia. Ele está falando de intimidade. Ele fala na mesa do banquete. E qual é a minha recompensa? Ele canta a tua presença. A minha recompensa? A tua presença. Amados, esse é um nível que a gente tem que caminhar muito para chegar. A chegar lá em Filipenses, onde Paulo diz: aprendi a estar contente com tudo e qualquer situação. Aprendi a passar fome, aprendi a estar farto, aprendi a andar nu, aprendi a andar vestido, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. E para a gente chegar nesse patamar, o caminho é o caminho da intimidade. E intimidade só com oração. E não é só com oração no momento que você está ocupado fazendo outras coisas. Esse momento de oração precisa também ser num lugar secreto, ser num quarto com a porta fechada, acessando o coração de Deus. Às vezes a gente vive no superficial porque a gente vive essa vida de oração automática.
porque a gente vive essa vida de monólogo, onde a gente fala, 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 chora, 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 pede, pede, pede e fala tchau. E aí Deus ia falar, mas eu ia falar com você, mas você não deu tempo. E na maioria das vezes, quando a gente está fazendo alguma tarefa, que a gente está orando, a gente não dá essa abertura para Deus. A gente tem a tendência de dar essa abertura para Deus quando a gente desliga tudo, a gente para tudo, a gente vai se despir do espírito de Marta, né? E se vestir com o espírito de Lázaro e Maria. Lázaro, Maria e Marta, né? Vamos botar as 3 características da igreja saudável. Lázaro sempre à mesa com Jesus, relacionamento. Maria sempre aos pés, adorando, adoração. E Marta sempre com as mãos disponíveis, servir. Amados, nossa revista ela traz um desafio para nós. O nosso desafio, deixa eu achar aqui, é que a gente venha estar desenvolvendo essa vida de oração. O nosso desafio é que a gente venha sair dessa vida de orações automáticas, orações corridas, com essas desculpas de eu não tenho tempo. Pastor John Bevere, se eu não me engano, um dos Johns, eu nunca me lembro qual, ele fala que a internet, né, o Facebook, as redes sociais, vão testemunhar contra nós naquele grande dia que sim, tinha tempo para orar, tinha tempo para ler Bíblia, tinha tempo para jejuar, tinha tempo para cuidar do próximo, tinha. Elas vão ser a prova de que nós tínhamos tempo sim. Então que você possa desenvolver a sua vida de oração, que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo ele possa te inspirar, que ele possa te guiar nos seus momentos de oração e que você possa, a partir de hoje, começar a olhar, né? Estou sendo sincero, estou sendo maduro, estou sendo imaturo, estou verdadeiramente cultivando um relacionamento com Deus ou estou só batendo cartão também na minha vida de oração? O meu pedido, hoje nós não oramos antes da palavra, mas eu oro agora no final, que o Espírito Santo ele possa transformar as nossas vidas de secreto, no quarto, nossas vidas de oração, por assim dizer. Que sejamos a igreja que ora dia e noite e dia, mas não apenas com uma lista de vãs repetições, mas verdadeiramente a igreja lá de Apocalipse, que ora dia e noite e dia, ansiando por relacionamento, ansiando por estar na presença do Pai. Que você possa, assim como Davi, e eu faço essa oração também, uma coisa pedir ao Senhor e buscarei, que eu possa morar, habitar na sua presença todos os dias da minha vida. E meditar no seu santo templo, buscar a orientação no seu santo templo. Que você possa pedir, e que eu possa pedir, todos os dias da nossa vida. E que a gente não venha perder a consciência da presença do Pai. Deus te abençoe, um ótimo domingo, uma ótima semana. E até a próxima semana, até semana que vem. Eu acho que eu já tenho aqui o nosso tema, só não sei onde ele está. Enfim, a próxima lição é crer, meditar e viver na palavra. Amém? Deus te abençoe.